gente, tudo bem com vocês? Se vocês não me conhecem, meu nome é Gabriela e esse é o meu canal. Eu tenho um outro canal chamado Your Brazilian Spot, onde eu posto coisas sobre o Brasil e lá eu já postei alguns vídeos sobre au pair. Agora eu tô focando em postar isso aqui mesmo, porque eu mudei o foco lá do outro canal. Então se você já me viu em algum lugar, provavelmente foi nesse outro canal, então eu vou te pedir pra se inscrever aqui, porque é aqui que eu vou postar coisas relacionadas não só ao pair, até porque eu não tô mais no meu intercâmbio, mas também relacionados a viagens, outras coisas. Enfim, gente, hoje eu vim trazer um tema que eu acho interessante pra quem não foi ainda pro intercâmbio de au pair, né, pretende ir e tudo, que é um pouco sobre os meus arrependimentos, digamos assim. Porque nem todas essas coisas estavam, assim, no meu controle, claro. Algumas estavam e, enfim, né? A gente não pode mudar as coisas do passado. Eu não tenho vontade de voltar lá e fazer tudo diferente. Não tenho vontade, nenhuma. Mas quando eu penso lá naquele tempo, bom, eu vejo e falo, cara, se eu tivesse feito desse jeito, teria sido melhor, provavelmente pra mim, sabe? Mas não tem como. A cabeça que eu tinha era aquela na época, eu tava vivendo aquela realidade e não dá, nunca vai ter como comparar, né? Então hoje eu vou falar alguns dos meus arrependimentos do meu tempo de au pair na França. O primeiro deles, e talvez um dos mais importantes, foi de evitar falar a língua. Gente, a língua de lá, né? No caso da França, o francês. Eu fui quase sem francês, assim, real. Eu fui sem francês, vamos falar real aqui. Então, eu cheguei em maio e fui estudar só em setembro, porque era quando iria começar as aulas, né? E o que eu sinto? Eu não me esforçava o suficiente. Eu, assim, como eu sei o inglês, eu ficava muito confortável, não só em saber o inglês, assim, de poder comunicar com pessoas em inglês, por mais que os parisienses, ai, não gosto que fale inglês comigo, oh meu Deus. Enfim, eu nunca liguei muito pra isso. Se é o meu jeito de comunicar, vai ser assim mesmo, eu tentava, não quer me responder, passa pro outro. Vai ter alguém que vai te ajudar, né? Enfim. Então eu ficava confortável nessa coisa. Eu ia, sei lá, pra um encontro, eu preferia encontrar um cara que conversava, que falava inglês, sabe? Enfim, então eu ficava na minha zona de conforto ali, que era o inglês. E, óbvio, além disso, que eu fazia amizade de maioria com outras au pairs brasileiras, então eu ficava nessa também de falar português. Então eu falava ou português ou inglês e não fazia tanta questão de aprender o francês. Até porque eu acho que na época eu não tinha muita paixão, assim, pela cultura francesa. Não, então, assim, sei lá, eu meio que deixei, sabe? Assim, eu lembro que eu fui pra Jericoacoara, agora no final de 2020, e conheci franceses, e foi um pouco frustrante pra mim, porque eu não pude, sabe, falar, conversar, ter uma conversa, assim. Eu falei, caramba, eu morei 11 meses, 9, porque 2 desses meses eu passei na Itália. Eu morei esse tempo todo lá e eu não sou capaz de ter uma conversa com um francês. Eu fiquei meio frustrada também. Mas assim, eu acho que é mais essa questão, sabe? Nesse aspecto, se eu pudesse voltar atrás, é realmente um arrependimento. Eu teria me esforçado mais. Eu teria feito diferente ali algumas coisas. O segundo arrependimento foi de um acordo que eu fiz com a família, que era assim, eles precisavam de mim num horário que era o horário de almoço das crianças. Para quem não sabe, na França, entre 11h30 e 1h30, as crianças têm um intervalo que, em alguns casos, elas vão em casa almoçar. Que era o caso das minhas kids, né? Alguns pais que optam por deixar as crianças comendo na escola e tem os pais que querem que os filhos vão comer em casa. E aí, no caso lá, era assim, eu buscava as meninas às 11h30, dava almoço pra elas, ficava com elas até, né, 1h30 e levava elas de volta pra escola. Então, acabava que o meu curso eu tinha 2 vezes na semana, e essas 2 vezes cara, eles pagavam o meu curso, né? E aí que eu fui muito boba, assim, eu acho. Mas eu acho que é um pouco de desespero, sabe? Você quer ir logo. Enfim, deixa eu explicar. Esse motivo de eu ter que dar o almoço pras meninas, etc., eu tinha que estar em casa antes das 11h30 pra buscar as meninas na escola. E o meu curso, ele começava 9h30 e eu tinha que sair de lá 11 horas pra chegar em casa 11h20 e correr pra escola e buscar as meninas. Então, era assim, muito corrido. Então, o meu curso que terminaria
meio-dia e meia, eu tinha que sair 11 horas, sabe? Metade do meu curso eu perdia. E assim, eu tava muito insatisfeita com isso. Infeliz mesmo. Não tava legal. Eu não tava conseguindo avançar no francês também por isso, sabe? Assim, porque não dava sequência. Imagina, você sair todo dia na metade da aula. Não dá pra dar sequência, eu ficava perdida e enfim. Aí eu acho que foi um erro meu aceitar isso, porque os pais falaram, olha, a gente pode pagar o curso, mas ele vai coincidir com esse horário que a gente precisa de você, então você vai ter que fazer metade do curso. E nesse momento eu poderia ter procurado outra família, ter feito de outra forma, mas eu não fiz. E eu acho que era o que eu ia dizer, né? Que tem um pouco dessa coisa de desespero. Eu quero uma família agora, e é isso, e eles vão pagar o meu curso, não sei o que, eu vou, né? Então, assim, acabou que eu acho que eu fui um pouco inocente, agi por talvez impulso ali, por insegurança, de achar que eu não encontraria outra. E tudo bem, sabe? Eu agi do jeito que eu achei que era certo, era pra ser assim, sabe? Enfim. Mas isso com certeza, se eu tivesse feito esse curso, né? Feito o curso inteiro, teria sido bem melhor pra mim. Terceiro arrependimento que eu tenho, mas assim, que eu jamais iria saber até eu chegar lá, assim, então não é nem justo dizer que é um arrependimento, mas é que é uma coisa que, se fosse hoje, com o que eu já sei hoje, eu não escolheria. Era ter ido pra região parisiense, ou Paris também não escolheria. Por quê? Não é minha cara. Assim, eu não sei explicar. Eu não. Sabe esse feeling que as pessoas têm, assim, com uma cidade, com um estilo de vida, com uma coisa. Eu não tive isso. Primeiro, eu não morei em Paris, né? Então era tudo mais difícil pra mim. Eu morava na região parisiense, mas assim, numa cidade até bem longe de Paris. Então, assim, era meia hora de trem, mas eu ficava limitada a quilo, entendeu? Era meia hora de trem pra Paris. Aí, tipo, dependendo de onde eu fosse, eu demorava mais meia hora pra chegar. Então, enfim, eu ficava limitada. O último trem era, sei lá, meia-noite e meia. Então, isso me irritava um pouco, mas além disso, realmente é uma coisa de se identificar com o lugar. E é muito louco, porque há uns meses atrás eu pensei, cara, será que eu gostaria de morar em Paris? Talvez eu não. É muito, assim, talvez eu ainda penso, assim, que seria uma boa morar lá por questões de oportunidade, etc e tal. Tenho muitos planos futuros aí que provavelmente eu vou trazer pro canal depois. Mas, assim, falar assim, nossa, esse lugar tem a ver comigo, eu não sinto isso no meu interior, sabe? Então, se fosse pra escolher hoje, eu acho que eu teria escolhido ir pro sul, com certeza. Eu teria escolhido pro sul. Pro sul da França, perto da Itália, o tempo é melhor, tem várias coisas. O frio me incomodou muito ali, então assim, a gente tá em constante mudança, a verdade é essa. E eu não descarto possibilidades da minha vida, assim, de onde eu posso morar, de onde eu vou querer morar amanhã ou depois. Mas, com o conhecimento que eu tenho hoje, realmente acho que a região parisiense e Paris, assim mesmo, não faria parte, assim, da minha escolha pra ir como au pair. Quarto arrependimento é que, assim, eu não me envolvi tanto com a minha host family. Mas eu sei que isso não é 100% minha culpa. Eu me apeguei às crianças, claro, isso aí é inevitável, gente. Você cuida deles, enfim, você se apega. Eu era mais apegada com a do meio e a mais nova, assim. Mas assim, a gente se apega. Agora, com a família em si, falar assim, nossa, eu quero passar tempo com a família. Eu não tinha isso. Infelizmente, não teve esse match, assim, esse feeling. Aliás, tiveram muitas situações em que eu sentia que eu realmente estava incomodando. Situações relacionadas a várias coisas, pode ser um tópico para um dia, né? Mas eu não conseguia, simplesmente não conseguia me envolver com eles. Eu não queria passar o feriado viajando com eles, eu não quis passar as férias viajando com eles, eu não quis passar o Natal com eles, sabe? E tem vários motivos aí, dá pra eu comentar isso no outro vídeo, mas assim, é um arrependimento da minha parte, de certa forma, sim, mas eu sei que essa responsabilidade também não é só minha, então não dá pra eu ficar me martirizando, nossa, eu devia ter, sabe, sido melhor pra eles, eu deveria, não sei o que, não tem como, né? Então, é a vida que segue.
quinto arrependimento, deixar as coisas pra depois. Isso eu fiz muito e eu me arrependo mesmo, assim, porque, na verdade, quando eu falo não tem tanto a ver com o au pair, mas com o meu tempo lá mesmo. Por exemplo, Paris. Eu quero voltar pra Paris, nem que seja só pra visitar, assim. Porque eu não fui nos museus. Eu deixava as coisas. Não, quando estiver perto do fim do meu intercâmbio, quando estiver bem no fim, assim, eu vou fazer essas coisas. Eu tinha isso na minha cabeça. Mas aí eu voltei do nada, porque eu não tava planejado de voltar na data que eu voltei, por causa desses últimos acontecimentos aí do mundo, voltei. Então, acabou que eu não fiz várias coisas aí, né, turísticas, etc e tal. E foi isso, entendeu? Então, um dia eu vou voltar pra Paris e vou fazer essas coisas. Isso aí tá na listinha. Não tá nas prioridades não, mas tá na listinha em algum lugar. E assim, é a vida, né? É só assim que a gente aprende. Mas eu acho que quando a gente mora num lugar, a gente fica meio assim mesmo, sabe? Eu morei 5 anos no Rio, demorei pra caramba pra ir no Cristo. Até hoje não fui no Pão de Açúcar. Essas coisas são assim, né? Tipo, você tá lá, você não valoriza tanto. Acho que é algo desse tipo. E o sexto é que eu me limitei um pouco, assim, mesma coisa dessa questão da língua, eu me limitei ali um pouco, né, por causa da língua, e eu acabei me limitando também a querer fazer amizades com brasileiros, porque, eu não sei, acho que os franceses já são um pouco mais fechados, então você não faz tanta amizade, assim, tão facilmente, e também tem as circunstâncias, né, eu como au pair, estando numa cidade menor, onde as pessoas já são um pouco mais fechadas, né? E vivendo a vida que eu tava vivendo, eu não tenho como pôr essa culpa só em mim também, mas talvez eu não tenha feito tudo que eu poderia ter feito, sabe? Pra entrar mais em contato com a cultura local, pessoas locais, etc. Porque eu falo isso porque eu morei em Londres antes, eu fiquei 5 meses. E eu conheci uma galera porque eu me esforcei, eu queria, sabe, eu queria conhecer gente, eu queria praticar meu inglês, eu queria, sabe? Então, acho que por isso que eu entrei. Também foi um motivo que eu gostei muito de Londres, porque eu vivi aquelas coisas super bacanas em Londres. E eu não me esforcei muito na França, simplesmente fiquei na minha zona de conforto. É isso, gente, que eu me lembro são essas coisas que eu me arrependi ou arrependi. Enfim, como eu já expliquei, não dá pra mudar, gente. O passado, né, passou. Agora daqui pra frente. Acho que tudo bem, a vida é assim mesmo. Mas talvez se eu fosse aconselhar as pessoas, né, que ainda vão, seria em relação a essas coisas, né? A prestar mais atenção nessas coisas que eu mencionei nesse vídeo. E talvez, né, você estando lá, você já fala, nossa, eu tô, né, fazendo isso que ela mencionou no vídeo. E isso, quem sabe, pode te ajudar de alguma forma. Mas como eu disse, a gente sempre age, né, de acordo com o que a gente tá vivendo na época com o conhecimento que a gente tem. E tudo bem. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já curte, se inscreve, porque assim me dá motivação também para criar mais conteúdo aqui pro canal. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo e até mais. Tchau, tchau!